até sexta-feira próxima, nós vamos ter aula de todas as matérias: matemática, química, física, história, geografia, filosofia, sociologia, redação, português, literatura, enfim, tudo, tudo. Na semana que vem, vocês terão aula apenas de história, geografia, filosofia, sociologia, português, literatura, redação. Por quê? Porque no dia 5 é a primeira prova. E essa prova é só de linguagem e humanas, ok? No dia 4 é o nosso primeiro aulão de véspera, começando às 9 horas da manhã. Vocês não podem ficar de fora dessa, beleza? E na outra semana vai ser uma semana de véspera também, porém de matemática e ciências da natureza, porque aí já é uma semana voltada, focada aí no segundo dia do Enem, que vai também culminar num aulão no dia 11, também começando às 9 horas. E lembrando que as aulas da semana de véspera, elas começarão às 4h30 da tarde e irão até às 9h15, ou seja, vocês têm um horário a mais além do que a gente já faz naturalmente, beleza? Para a gente conseguir revisar tudo de importante e deixar vocês mais que preparados para as provas dos 2 dias, belezinha? Então, já chama todo mundo, compartilha aí o link. Se você não é inscrito no nosso canal, participa, faz a sua inscrição, para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa reta final também, para que você possa assistir a todas as aulas que vão rolar hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, na semana que vem, enfim. Beleza? Não deixe de participar. E se você ainda não é nosso aluno e só nos assiste pelo YouTube, o material está disponível aqui no link, tá? No link da bio, não é isso, Renan? No link da bio. Então clica nesse link, você vai ser direcionado para poder pegar esse material. Não fique de fora, porque esse material vai ajudar você na hora aí de resolver as questões, vai ajudar você a acompanhar a aula, beleza? Bom, neste segundo momento, então, o tema que vocês escolheram foi variação linguística. E vamos falar um pouquinho sobre variação linguística. Nós comentamos que a variação linguística ocorre quando nós temos uma realidade de língua viva. Ué, mas o que é uma língua viva? Bem, vamos falar sobre língua viva e sobre língua morta. A língua viva é a língua que possui falantes nativos. O que são os falantes nativos? São as pessoas que nascem em uma sociedade e aprendem aquela língua de nascença, ok? Então, nós que nascemos no Brasil
temos como língua nativa a língua portuguesa. Belezinha? E aí, essa língua é uma língua viva. A língua viva, justamente por ter usuários dessa língua que vão recebendo influências diferentes por diversos fatores, regionalista, questão econômica, religiosa, política, enfim, são diversos os fatores que influenciam na nossa comunicação. Esses indivíduos vão permitir que a língua vai evoluindo e vai fazer com que essa língua sofra alterações. Essas alterações caracterizam a variação linguística. Por outro lado, nós temos também o conceito de língua morta. A língua morta é uma língua que não possui mais falantes nativos, ou seja, as pessoas não nascem mais e têm contato já com essa língua. É o caso, por exemplo, da língua latina. Essa língua, ela pode ser estudada. Então, por exemplo, hoje, nos cursos de letras, nós podemos estudar português-latim sem problema nenhum. A questão é, a pessoa que vai estudar o latim, ela vai aprender aquele latim que está estagnado. Essa língua morta, ela não apresenta mais a possibilidade de mudança, de evolução. Então, língua viva é a língua que pode e vai, obviamente, sofrer alteração por questões históricas, regionalistas, situacionais, enfim, de grupos sociais. Já a língua morta é a língua que não sofre alteração, ok? Dentro da variação linguística, a gente estuda 4 tipos de variação. A variação regional, que é aquela em que a gente percebe as diferenças de uma realidade de uso da língua para outra no âmbito do lugar. Então eu consigo perceber o sotaque, eu consigo perceber as escolhas lexicais, que são as escolhas vocabulares, eu consigo perceber o uso de expressões que caracterizam uma determinada região. E eu também consigo perceber que um mesmo item pode receber nomes diferentes em cada região. Então, a isso nós chamamos de variação regionalista, ou variação de lugar, ou também variação diatópica. Ao mesmo tempo, a gente tem a variação histórica, também chamada de variação temporal, porque ela ocorre ao longo do tempo, mostrando que as palavras sofreram alterações no seu tamanho. Então, muitas palavras foram encurtadas. É o caso de você, que antigamente era a vossa mercê, ela veio evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegou ao você. Nós encurtamos esse tamanho. Nós deixamos de usar palavras e começamos a usar outras. Isso também é dentro de um processo histórico, temporal. A gente também tem as mudanças ortográficas que vão sendo registradas na nossa língua como elementos de variação linguística. A queda de uma construção, por exemplo, o PH com som de F, isso não existe mais na nossa língua. Então, a queda disso é uma marca temporal, histórica. A queda do trema também. O nome técnico para essa é variação diacrônica. Temos também a terceira, que é a variação situacional ou contextual. Nela, a gente observa as nuances que o usuário da língua vai dando para cada contexto.
Nós somos pessoas diferentes em cada contexto. Então, nesse contexto, eu sou o professor. Na minha casa, com a minha mãe, eu sou o filho. Com o meu filho, eu sou o pai. Então, em cada um desses contextos, eu preciso assumir uma linguagem diferente. E isso a gente faz com naturalidade, a gente conversa por escrita ou por fala com um amigo de uma maneira diferente de como a gente fala com a mãe, de como a gente fala com a esposa, com o marido, com o chefe, com o professor. Enfim, as mudanças no nível da linguagem vão aparecendo nessa variação, que é a variação situacional, também chamada de variação diafásica. A gente percebe o nível informal, formal e as suas, marcas ali de oralidade, ok? E a última é a variação social. Nessa variação social, a gente consegue observar os grupos sociais marcados pela idade, pelo sexo, marcados pela profissão, enfim. A gente consegue identificar que existem grupos sociais no nosso universo. Essa variação, tecnicamente, é chamada de variação diastrática. Ali, a gente tem duas análises muito importantes. Quais são? O jargão e a gíria. A gíria é uma construção típica que a gente encontra nos grupos mais informais da sociedade, por conta de afinidade. Ela faz sentido dentro daquele universo, de contato com aqueles amigos, tá? Então a gente viu uma questão agora sobre os skatistas. Existem as gírias dos skatistas, as gírias dos surfistas, as gírias dos funkeiros, enfim. Os grupos sociais que vão se identificando vão criando um jeito específico de se comunicarem, ok? Já o jargão é o uso de expressões técnicas, expressões profissionais. Elas caracterizam o conhecimento de um profissional dentro da sua área. Então ela só faz sentido para quem é da área. A gente vai ter o jargão médico, o jargão jurídico, o jargão do engenheiro, enfim. Todas as áreas profissionais têm jargões, ok? O jargão é o uso de termos, de construções técnicas que caracterizam um conhecimento específico dentro de uma área profissional. Belezinha? Então são essas 4 variantes muito importantes para a gente discutir. Por último, preconceito linguístico, que é o fato de você ignorar que existe essa variação e que isso é a riqueza da nossa língua e, ao mesmo tempo, se julgar superior, zombar de alguém pela maneira como esse alguém fala ou escreve, achando que o seu jeito de falar e de escrever é superior ao daquela pessoa, como se ela não tivesse estudo. E você precisa sempre se prender à máxima de que, se ele falou, se ele escreveu e nós fomos capazes de entender, ele usou bem a língua porque ele foi capaz de se comunicar. A língua foi feita para comunicar, beleza? Bem, vamos começar então com as questões relacionadas à variação linguística. Primeira questão, vamos pular o texto e vamos ver o enunciado. No texto, constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que... Letra A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. B. A possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. E o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. A galera já está mandando aí até o gabarito, mas vamos ler o texto. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal.
Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor. Mas meus alunos mais jovens me tratam por você. Diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade. Inconcebível em seus tempos de estudante. Ou seja, o Ataliba de Castilho, na posição de professor, não se incomoda com isso. Mas quando ele era aluno, os professores da época não aceitariam ser chamados de você. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com o você no Rio de Janeiro e em Recife. Enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do século XX. Então, qual é a opção que vocês marcariam aí? Você pode subir um pouquinho, Renan, que a galera já estava mandando? A galera tá mandando letra B, né? Todo mundo tá mandando letra B, 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 B. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor, para ver se a galera acertou. Olha o que eu comecei falando com vocês. A língua é um conjunto dessas variantes. É justamente entender que as múltiplas variações caracterizam esse caldeirão enriquecido da nossa língua. Então, olha só. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade que a pessoa... Não. Ele mostrou no texto que tem uma região que tem mais o uso do tu. Na outra, tanto tu quanto você. E na outra, mais o você. Então, ele atrelou essa escolha às regiões e não à idade. Elimina a letra A. Vamos para C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Ele não disse isso. Ele disse da informalidade do você. O tu era uma situação mais formal, no entanto, também com respeito, tá? Em que as pessoas faziam um uso ali nos ambientes de, por exemplo, aluno e professor, professor e professor, né? Fora esse ambiente, usando um pronome de tratamento, numa relação de aluno-professor, você deveria usar senhor, pela idade, pelo respeito, e as pessoas estão usando o você. Então, a informalidade de que ele fala é justamente do você. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência de situação. Não existe inexistência, tá? Pelo contrário, há ainda ali a ideia da informalidade e da formalidade. Só que nós estamos ignorando isso. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Se a língua é viva, ela não fica inalterada. A língua viva, ela é sempre alterada. Então, até por eliminação, você ficaria com a letra B. A possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. A língua é muito vasta. Eu posso usar o tu ou o você. Por quê? Porque os dois servem para o mesmo referente. Qual é o referente? A pessoa com quem eu falo. O tu é um pronome pessoal do caso reto. O você é um pronome de tratamento. As classificações são distintas, mas os dois servem para fazer referência a com quem eu falo, ok? Então, gabarito letra B, e vocês mandaram super bem. Segunda questão, vai abordar gírias das redes sociais. Então, vamos pular aqui o texto. Como eu falei com vocês, as gírias entram naquela questão da caracterização dos grupos sociais. Logo, variação diastrática ou variação social, tá? Embora migrando do ambiente online para o vocabulário das pessoas fora da rede, essas expressões não são consideradas como características do uso padrão da língua, porque
definem sentimentos e acontecimentos corriqueiros da web. Constituem marcas específicas de uma determinada variedade. Passam a integrar a fala das pessoas em conversas cotidianas. São empregadas por quem passa muito tempo nas redes sociais. Complementam palavras e expressões já conhecidas do português. Bom, vamos ver o texto. Gírias das redes sociais caem na boca do povo. Nem adianta fazer a egípcia, entendeu? Veja o glossário com as principais expressões da internet. Lacrou, biscoiteiro, crush. Quem nunca se deparou com ao menos uma dessas palavras não passa muito tempo nas redes sociais. Do dia para a noite, palavras e frases começaram a definir sentimentos e acontecimentos. E o sucesso desse tour foi parar no vocabulário de muita gente. O dialeto já não se restringe só à web. O contato constante com palavras do ambiente online acaba rompendo a barreira entre o mundo virtual e o mundo real. Quando menos se espera, começamos a repetir, em conversas do dia a dia, o que aprendemos na internet. A partir daí, juntamos palavras já conhecidas do nosso idioma às novas expressões. Glossário. Biscoiteiro. Alguém que faz de tudo para ter atenção o tempo inteiro, para ter curtidas. Chamar no probleminha. Conversar no privado. Crush. Alguém que desperta interesse. Divou. Estar muito produzido e ir bem em uma foto, assim como uma diva. Fazer a egípcia. Ignorar algo. Lacrou ou sambou. Ganhar uma discussão com bons argumentos a ponto de não haver possibilidade de resposta. Stalkear. Investigar sobre a vida de alguém nas redes sociais. O que vocês marcariam aí? Sobe um pouquinho, por favor, Renan, porque eu tô vendo que a galera aí já tá mais diversificada. Letra A, letra D, letra C. Letra A, letra B, letra C. Ninguém mandou nem letra B nem letra E por enquanto, mas a A, B e C mandaram. Essa daí a galera já ficou um pouco mais... Mas ainda assim, a letra A e a letra B mais estão bombando. A B, inclusive, mais do que a A. Bom, vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Letra B. Vamos lá. Olha o que o enunciado diz. Essas expressões não são consideradas como características do uso padrão da língua. O uso padrão da língua são aquelas palavras que, primeiro, são palavras da língua portuguesa. Crush, por exemplo, não é palavra da língua portuguesa, ok? Stalkear não é uma palavra da língua portuguesa. Então, nem todas. Divou, isso aqui é um neologismo. Não existe o verbo divar. Existe a palavra diva, ok? A gente, por exemplo, igual sextou, segundou, que as pessoas estão fazendo. Não existe esse verbo segundar, terçar, quartar, quintar, sextar, sabadar. Não existe isso. As pessoas estão criando isso. Então, isso não caracteriza a norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão é aquela que você vai ter de usar no texto da redação do Enem, seguindo os preceitos gramaticais de uma situação formal. E aí, por que essa variação aqui não caracteriza uma norma padrão? Porque ela está restrita ao ambiente do universo online. Ah, mas as pessoas estão trazendo para a realidade delas, ok. Mas isso é algo específico da realidade linguística do ambiente das redes sociais. Tanto que uma pessoa que não
consegue usar as redes sociais ou que simplesmente não gosta, não usa, ela não consegue entender absolutamente nada do que alguém que faz uso dessas expressões está dizendo. Por quê? Porque essa pessoa que não faz uso das redes sociais não vive dentro dessa realidade de variação linguística. Então, é o uso de uma marca específica de um determinado universo, que é o universo online, que é o universo das redes sociais. Por isso, não poderiam ser as outras, tá? Você precisa entender que quando uma variação surge num ambiente específico, como é o caso da gíria, do funk, da gíria, do skatista, enfim, essas gírias, elas pertencem àquele universo. Elas não entram na norma padrão. Elas não seguem a norma padrão. E ele pediu para você justificar o fato de ela não caracterizar a norma padrão. É porque ela foge, obviamente, às regras gramaticais previstas. Não está dizendo que não pertence à língua. Ele só está dizendo que não entra na norma padrão, ok? Que é aquilo que a gente ensina gramaticalmente nas escolas e aqui também nas aulas de língua portuguesa, beleza? Bem, vamos para a próxima. Pular o texto. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Na letra de Nelson Sargento são exemplos dessas marcas, eu nem preciso voltar no texto. Qual é aqui a opção que apresenta um par de informalidade? Falação e pros bailes, você e teatro de revista, perfeito e carnaval, bebe bem e oculista, curar e falso moralista. Marca de informalidade. Essa daqui eu não preciso voltar no texto, é questão dada, ok? A galera tá mandando aí a letra A, todo mundo. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Óbvio, né, gente? Falação. Você está usando a palavra falação no intuito de mostrar que a pessoa fala muito, tá? Pros bailes. Esse pros, vem comigo no quadro rapidinho. Pros, assim como praz, né? Vou botar aqui também com parênteses. Isso daqui é a fusão de para, preposição para, mais artigo a, as, os. Isso aqui nem existe na nossa língua, tá? Isso do ponto de vista, mais uma vez, da norma padrão. Isso aqui não existe. Então isso aqui é uma marca de informalidade. Ah, por que produziram? Porque antes, ó, para os, 3 sílabas. A galera juntou pros, uma sílaba. É o processo de economia linguística de que a gente falou lá no início do ano. Economia linguística é poupar na construção da comunicação, mas ainda assim garantindo que o outro entenda o que você está transmitindo, ok? Então aquilo ali não pode, né, do ponto de vista formal, acontecer, beleza? Portanto, gabarito letra A, e vocês mandaram mais uma vez, super bem. Próxima questão. Vamos pular o texto. Com base na afirmação de que associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica histórica, o texto propõe uma discussão sobre a ou sobre as, sobre a relevância da fala de prestígio na época da corte portuguesa, sobre a inovação do português brasileiro sem equivalente em Portugal, sobre as razões históricas do preconceito sobre a fala regional no Brasil, sobre a importância do estudo, da preservação e do respeito à língua falada no Brasil, ou sobre a variedade de uso da língua característica da literatura e da música brasileiras. Precisamos ler o texto. Vocês já estão mandando o gabarito aí, mas essa daqui a gente precisa ler o texto, tá? Bom, de acordo com alguns estudos, uma inovação do português brasileiro é o R caipira. Às vezes tão intenso que parece valer
por 2 ou 3, comem porta ou carne. Associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica histórica. Embora o R tenha sido uma das marcas de estilo matuto do ator Mazzaropi em 32 filmes, seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas em busca de ouro, os linguistas encontraram o R supostamente típico de São Paulo em cidades de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, formando um modo de falar similar ao português do século XVIII. Quem tiver paciência e ouvido apurado, poderá encontrar também na região central do Brasil o S chiado, uma característica típica do falar carioca, que veio com os portugueses em 1808 e era um sinal de prestígio por representar o falar da corte. A história da língua portuguesa no Brasil está revelando as características preservadas do português, como a troca do L pelo R, resultando em pranta em vez de planta. Camões registrou essa troca em Os Lusíadas. Lá está um frautas no lugar de flautas. E o cantor e compositor paulista Adoniran Barbosa a deixou registrada em frases como frechada do teu olhar, no samba, tiro ao Álvaro. Bom, agora sim, qual é o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Bem, chegou ali uma letra E. Sobe um pouquinho para mim, Renan, para eu ver, por favor, o que a galera estava mandando antes. C e D. Ó, a galera começou a ficar agora um pouquinho, né, mais confusa em relação ao gabarito. D. O pessoal estava mandando D antes, ou C também. Tinha gente mandando C, tinha gente mandando D. E agora já apareceu também a letra E como uma possibilidade. Ou seja, vocês estão entre C, D e E. Mas a letra D é a que está predominando nos envios de vocês. Bom, vamos rufar então os tambores, por favor, Renan. Letra D. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que a gente chama de R caipira porque a gente associa esse R ao interior de São Paulo, ok? No entanto, ele diz o quê? Olha, a gente achou esse R em diversos outros lugares. Então, do mesmo jeito que a gente achou esse R, que as pessoas também criticam muito o S chiado, né, da gente aqui do Rio, do Carioca, ele diz, olha, esse S também não é de agora. Esse S já vem, ó. Esse R já vem, ó. Então, ele mostra o quê? Que existe na nossa língua uma perpetuação. Ou seja, esse R, ele é reflexo, assim como o S chiado, né? O R caipira e o S chiado são reflexos de uma comunicação histórica. E para a gente saber disso, somente com base nos estudos da língua. E aí, a partir disso, a gente percebe que, na verdade, a gente tem uma tendência a reproduzir. E essa reprodução nada mais é do que uma preservação do acervo linguístico falado da nossa língua. Ou seja, é o que vai caracterizar, por exemplo, as diferenças de uma região para outra. Porque em cada região foi chegando um povo, e esse povo tinha um jeito específico de falar, e foi justamente esse povo que foi influenciando os aspectos, né, de fala, de enunciação de um determinado povo, de um determinado
de uma determinada comunidade, que foi surgindo aí as diferenças entre os sotaques da nossa língua, beleza? Então a maioria tinha mandado a letra D, que é exatamente a nossa questão. Tinha que tomar cuidado com a letra E, que a letra E fala dessa questão da variedade do uso da língua, você vai falar assim, olha, do mesmo jeito que tem o R aqui, tem o S ali, variedade. Característica da literatura e da música brasileiras, que aí ele cita isso lá no final. Só que repara, ele quer que você foque na fala do camarada aqui. Por que ela é uma imprecisão geográfica histórica? Porque as pessoas sempre associam o R caipira a um único conjunto de indivíduos. Os indivíduos daquele lugar, só que não é. A gente só pode descobrir isso fazendo o quê? Estudo histórico da língua. Então, letra D, belezinha? Então, ler com calma o texto é uma estratégia muito importante para vocês, tá? Questão 5, com o textinho de Carlos Drummond de Andrade, vamos pular o texto e ver o enunciado. Explorando a função emotiva da linguagem, a função da linguagem, calma, ele vai pedir variação. O poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da língua em. Vamos lá. Quando ele faz essa associação, ele diz que o contraste que ele estabelece se dá no momento em que ele usa a função emotiva. A função emotiva é aquela em que o eu se destaca, em que as sensações, as emoções, as marcas de atitude desse emissor, desse enunciador, desse locutor, desse eu lírico, desse eu poético, vai se manifestar. Predomínio aí da primeira pessoa, tá? Ele diz que nesse momento ele faz um contraste. O que é contraste? Oposição. E esse contraste, ele está relacionado a marcas da variação do uso da linguagem. Em que tipo de ocorrência? Em situações formais e informais, ele faz esse contraste marcando a oposição do que é formal com o que é informal. Ele faz essa marcação fazendo a diferença, né, mostrando a diferença, as diferentes regiões do país. Ele faz essa oposição por meio de escolas literárias distintas, ou ele faz essa oposição por meio de textos técnicos e poéticos, ou por meio da variação histórica. Vamos ler o texto. Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem, na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquemáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Qual é o gabarito aqui que vocês marcariam para essa questão? A galera está mandando a letra A, por enquanto, marcando a ideia da formalidade e da informalidade, né? Bem, tá unânime essa daí. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Ver se a galera acertou. Situações formais e informais. Por quê? Lá no texto ele diz, a linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender. Informalidade. A gente se comunica na informalidade, é fácil de falar, todo mundo se entende, e é isso. Agora, a linguagem, na superfície estrelada das letras, ele está falando daquela linguagem rebuscada, da linguagem que segue o rigor gramatical. Sabe lá o que quer dizer, ou seja, as pessoas não conseguem compreender de tão difícil que ela é. Aí ele vai falando, o professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas da ignorância. O professor vai ajudando os alunos a entenderem essa realidade da formalidade do texto. Ele apresenta as figuras de gramáticas, esquemáticas, e aquilo tudo causa um transtorno gigante na pessoa, né? Atropela, aturde, sequestra essa pessoa, ou seja, tira essa pessoa daquele universo que ela vive, ao qual ela pertence. Aí ele diz, já esqueci a língua em que comia, que é a língua do dia a dia, a língua informal.
em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. Ele vai usando a informalidade aqui e vai dizendo que ele se esqueceu dela. Por quê? Ele está tão embrenhado, tão imerso nesse universo que o professor está apresentando, que ele já está se esquecendo disso. Aí ele diz, o português são dois. Esse português que a gente fala no dia a dia, e existe o português, né, da formalidade. Por isso ele marca as situações de formalidade e de informalidade, quando ele explora a função emotiva da linguagem, beleza? E dá tempo de a gente resolver mais uma. Vamos aqui, ó. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia contribui para marcar a classe social das pessoas, dos personagens, caracterizar usos linguísticos de uma região, enfatizar a relação familiar entre os personagens, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares ou demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Essa questão aqui você não precisa ler o texto, tá? Para resolver. Então, ó, já ganha tempo resolvendo sem ler o texto. O peste e cachorro da moléstia, ou seja, essas expressões elas são usadas em que tipo de variação? Unanimamente a galera tá mandando até desesperadamente, inclusive, né? A galera tá mandando b sem parar. Vamos rufar os tambores então, Renan, pra gente ver, por favor, se a galera acertou? Letra B, né? Cachorro da moléstia, peste. Essas expressões marcam uma região, um lugar. Logo, variação diatópica, variação regionalista ou variação de lugar. Bem, a gente vai encerrando este momento aqui, tá? Mas corre comigo aqui no quadro, ó. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua pergunta para que eu possa resolver, para que eu possa ajudar você. Não é o momento de guardar dúvida, não é o momento de você, não consegui falar, vou ignorar. Não. Vai lá, manda sua mensagem para que a gente possa ajudar. Não só para mim, isso com todos os outros professores. Lembra, nós estamos na reta final. E aqui, agora, é o momento de você enxergar a boia de salvação. Se agarrar nessa boia para que a gente possa puxar você para a aprovação. Então, lembrando, ao longo desta semana inteira, conteúdos que vocês escolheram. É o nosso Você Decide. Semana que vem começa a nossa semana de véspera. E a semana de véspera começará 4h30 da tarde, com os conteúdos que mais caem na prova. E nos sábados, dia 4 e dia 11, nós temos os nossos aulões de véspera. Além de que, depois da prova do Enem, no caso no dia 5 e no dia 12, nós também vamos comentar a prova e fazer o nosso gabarito. Então não fique de fora, se inscreva no nosso canal, para que você possa receber todas as atualizações, todos os vídeos, para que você possa ficar por dentro de tudo. E chame os amigos, a família e todo mundo, para que todo mundo possa fazer uma última revisão e chegar na prova mais que preparado. Beleza? Beijo imenso, gente. Até semana que vem. E hoje vocês têm mais aula do Você Decide com um professor incrível e ao longo da semana também. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.